Meu nome é Bruno Mendes, tenho 73 anos e sou um pequeno empresário aposentado aqui de Guarapuava, no Paraná. Trabalhei a vida toda com uma loja de materiais elétricos que consegui abrir depois de muitos anos, economizando cada tostão. Uai, como o tempo passa, né? 44 anos casado com a Lúcia antes do nosso divórcio, 3 filhos criados, casa própria e uma vida que muita gente diria que foi de sucesso. Mas sabe, minha gente, às vezes a gente pensa que conhece as pessoas, mas só descobre a verdade quando tá beirando o fim. Ou pelo menos quando todo mundo pensa que a gente tá. O que vou contar hoje é uma história que nunca imaginei viver. Uma história que me fez perder o chão, mas que também me libertou de uma mentira que eu vivia sem saber. É difícil para um homem da minha idade admitir que foi bobo a vida toda, mas acho que essa história pode servir de lição para muita gente que está me ouvindo agora. Tudo começou em março desse ano, quando eu estava vendo o noticiário e passou uma reportagem sobre um homem que fingiu estar morrendo para ver quem realmente se importava com ele. Na hora achei um absurdo, uma maluquice, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. É que, sabe, eu sempre fui o provedor da família. Desde que me casei com a Lúcia em 1977, quando eu tinha 25 anos, nunca deixei faltar nada em casa. Criei meus 3 filhos, o Pedro, que hoje tem 45, a Ana, de 42 e o João, de 38, dando do bom e do melhor. Faculdade particular para os 3, carro quando completaram 18, ajudei a comprar o primeiro apartamento de cada um. Sempre me orgulhei de ser um pai e marido presente, não só com dinheiro, mas com carinho também. Mas nos últimos anos, comecei a sentir uma coisa estranha. As visitas foram ficando mais raras, os telefonemas só vinham quando precisavam de alguma coisa. A Lúcia, que sempre foi uma companheira, estava cada vez mais distante, sempre ocupada com as amigas ou planejando a próxima viagem. Será que tudo que nos unia era o conforto que meu dinheiro proporcionava? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Foi aí que tive a ideia. Uma ideia maluca, dessas que a gente nem acredita que passou pela própria cabeça. Tenho um amigo médico, o doutor Roberto, que me conhece desde a juventude. Nós jogamos canastra toda quarta-feira no clube aqui de Guarapuava há mais de 30 anos. Num dia de abril, abri meu coração para ele e contei minha desconfiança. Pedi um favor que nunca pensei que pediria. Queria que ele me ajudasse a forjar exames médicos. Exames que mostrassem que eu tinha um câncer terminal, com no máximo 1 mês de vida. O Roberto quase caiu da cadeira. "Você tá doido, homie?" Ele me disse com aquele jeitão mineiro dele, mesmo morando no Paraná há décadas. Expliquei que precisava saber se minha família realmente me amava ou se só estavam comigo pelo dinheiro. Depois de muita conversa, ele aceitou me ajudar, mas deixou bem claro que era contra aquela loucura. Se você está gostando da minha história, deixe um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Eu nasci em 1952, numa cidadezinha chamada Irati, também aqui no Paraná. Nossa, como era diferente naquela época. A gente não tinha essa modernidade toda de hoje, mas tinha outras coisas que o dinheiro não compra. Meu pai, seu Antônio Mendes, era ferroviário e trabalhava na estação que ligava Irati a Ponta Grossa. Já minha mãe, Dona Aparecida, cuidava da casa e vendia pinhão na temporada e pamonha o ano todo para complementar a renda. Nós éramos 4 irmãos e eu era o caçula. Vida simples, mas nunca passou necessidade na nossa mesa. Nossa casa era pequena, de madeira, como muitas daquela região. No inverno, meu Deus do céu, como era frio. A geada cobria tudo e a gente acordava com a ponta do nariz gelada. Mamãe fazia aquele chocolate quente com canela que só ela sabia fazer e a gente tomava sentado ao redor do fogão a lenha. Até hoje, quando sinto o cheiro de canela, me vem essa lembrança.
Papai acordava ainda de madrugada para acender o fogão e esquentar a casa antes de todo mundo levantar. Era um homem trabalhador, de poucas palavras, mas que nunca deixou faltar o que era importante. Foi com ele que aprendi o valor do trabalho honesto e da responsabilidade. Brunos, ele me dizia, na vida a gente não precisa ser rico, mas precisa ser honrado. Essa frase ficou gravada em mim. Nossa alimentação era o que se plantava por ali. No quintal tínhamos uma horta com couve, alface, cenoura, beterraba e alguns pés de frutas, jabuticaba, pitanga e um pé de bergamota que dava frutos tão doces que parecia mel. No inverno, o pinhão era rei na nossa casa. Mamãe fazia pinhão cozido na panela de pressão, pinhão sapecado na chapa do fogão, paçoca de pinhão. Ah, e o barreado. Quem é do Paraná sabe do que estou falando. Aquela carne cozida por horas e horas, que desfaz só de olhar, com farinha e banana. Comida que sustenta o corpo e a alma. Na escola eu sempre fui um aluno aplicado. Não era o mais inteligente da turma, mas me esforçava. A escola ficava a uns 3 quilômetros de casa e a gente ia a pé, com chuva ou com sol. No caminho, passávamos por uma araucária enorme, tão antiga que diziam que já estava lá antes da cidade existir. Em dias de chuva, a gente se abrigava debaixo dela e nos dias quentes, sua sombra era nosso refúgio. Foi nessa época que aprendi a importância de economizar. Papai recebia por quinzena e no dia do pagamento, sentava com todos nós à mesa e separava o dinheiro, tanto para comida, tanto para roupa, tanto para emergências e uma moedinha para cada filho guardar no cofrinho. Quem guarda tem, ele dizia. E foi juntando essas moedinhas que comprei meu primeiro presente para mamãe, um pano de prato bordado que vi numa loja no centro. Em 1963, quando eu tinha 11 anos, aconteceu uma grande enchente em Irati. Foi um acontecimento que marcou a cidade. Choveu por semanas sem parar e o rio que cortava a cidade transbordou, invadindo casas e comércios. Perdemos quase tudo. Eu me lembro de subir no telhado com meu pai e meus irmãos para salvar o que dava, enquanto a água subia. A comunidade toda se uniu para reconstruir depois. Foi a primeira vez que vi o poder da união entre as pessoas. A adolescência veio, e com ela o trabalho. Aos 14 anos, em 1966, comecei a ajudar na venda de um comerciante local, seu Juvenal. A loja vendia de tudo um pouco: ferramentas, utensílios domésticos, material elétrico. Foi ali que me apaixonei pelo ramo. Seu Juvenal me ensinou tudo sobre o negócio: como atender bem um cliente, como organizar o estoque, como fazer as contas fechar no fim do mês. O segredo do comércio é a confiança, ele dizia. Se o cliente confia em você, ele volta. Aos 18 anos, em 1970, terminei o que na época chamavam de científico e queria muito continuar estudando. Sonhava em fazer engenharia, mas as condições não permitiam. A faculdade mais próxima ficava em Curitiba e não tínhamos condições de me manter lá. Então segui trabalhando com seu Juvenal, agora como vendedor oficial com carteira assinada e tudo. Em 1972, quando eu tinha 20 anos, meu pai sofreu um derrame e não pôde mais trabalhar na ferrovia. Assumi ainda mais responsabilidades em casa. Foi um período difícil, mas que me ensinou muito sobre cuidar dos outros. Passava o dia na loja e à noite ajudava a cuidar do meu pai. Via nele um homem forte sendo forçado a depender dos outros, e isso me partia o coração. Mas ele mantinha a dignidade. Filho, ele me disse uma vez, a vida tira com uma mão, mas dá com a outra. Perdi a força nas pernas, mas ganhei tempo para ver meus filhos crescerem. Trabalhei duro por anos, economizando cada centavo possível. Em 1975, aos 23 anos, consegui um emprego melhor numa loja maior em Guarapuava, cidade vizinha. A decisão de deixar Irati foi difícil, principalmente pelo estado do meu pai, mas era uma oportunidade que não podia desperdiçar. Deixava quase todo o meu salário com minha mãe e vivia com o mínimo. Foi em Guarapuava que conheci a Lúcia. Ela trabalhava na padaria onde eu comprava pão todas as manhãs.
Tinha olhos verdes que me hipnotizavam e um sorriso que iluminava o ambiente. Demorei semanas criando coragem para convidá-la para sair. Quando finalmente consegui, levei-a para tomar um café na Praça Central. Era 1976. Eu tinha 24 anos e ela 22. Conversamos por horas sobre nossos sonhos. Ela queria ser professora. Eu sonhava em ter meu próprio negócio. Foram meses de namoro, visitas à casa dos pais dela aos domingos, passeios na praça depois da missa. O pai dela, seu Geraldo, era um homem severo, daqueles que media o rapaz pela firmeza do aperto de mão. A mãe, Dona Zenaide, era mais acolhedora, sempre me oferecendo broa de milho e café recém-passado. Acho que foi dela que a Lúcia herdou o sorriso. Nessa época, Guarapuava estava crescendo, e eu crescia junto com a cidade. O frio continuava intenso nos invernos. Cheguei a ver nevar em 1975. Mas eu já não me importava tanto, pois tinha o calor de um novo amor. O namoro com a Lúcia foi como um vendaval que mudou minha vida. Nos casamos em maio de 1977, quando eu tinha 25 anos e ela 23. Foi uma cerimônia simples na igreja matriz de Guarapuava, seguida de uma festa no salão paroquial. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor e o apoio das nossas famílias. Meu pai já estava em cadeira de rodas, mas fez questão de estar presente. Lembro dele chorando quando entrei com a Lúcia na igreja. Era a primeira vez que eu o via derramar lágrimas. No início, morávamos num quartinho alugado nos fundos de uma casa. Era pequeno, mas era nosso cantinho. A Lúcia conseguiu um emprego como professora substituta numa escola municipal, e eu continuava na loja de materiais elétricos. Sonhávamos em ter nossa casa própria, nossos filhos, e eu ainda carregava o sonho de abrir meu próprio negócio. Em 1978, recebi a notícia do falecimento do meu pai. Tinha apenas 26 anos e foi um golpe duro. Voltei para Irati para o enterro e passamos uma semana lá ajudando minha mãe a se reorganizar. Ela, mulher forte, não derramou uma lágrima durante o velório. Seu pai já sofreu demais nos últimos anos. Agora ele está descansando. Ela me disse enquanto servíamos o tradicional café com cuca para as visitas que vinham prestar condolências. De volta a Guarapuava, a vida seguiu seu curso. Em 1979, nossa primeira grande alegria, a Lúcia estava grávida. Era o Pedro chegando. A gravidez foi tranquila, mas o parto foi complicado. Ficamos mais de 20 horas no hospital e eu rezando para tudo dar certo. Quando finalmente ouvi o choro dele, foi o som mais bonito que já tinha escutado na vida. Eu tinha 27 anos quando me tornei pai. A chegada do Pedro mudou tudo. De repente, já não vivíamos só para nós. Tínhamos uma vida pequenininha que dependia da gente. A Lúcia deixou o trabalho temporariamente para se dedicar ao bebê, e eu dobrei a carga de trabalho, fazendo horas extras sempre que possível. Nosso quartinho alugado ficou ainda menor, mas de alguma forma parecia mais cheio de vida. Em 1980, o dono da loja onde eu trabalhava, seu Olímpio, me chamou para uma conversa. Ele estava pensando em abrir uma filial em outro bairro e queria que eu fosse o gerente. Era uma promoção, com aumento de salário. Aceitei na hora. Aos 28 anos, eu tinha uma responsabilidade muito maior, mas também uma oportunidade de crescer. Nos mudamos para uma casa alugada maior, com 2 quartos. Não era própria ainda, mas já era um avanço. Em 1982, veio a notícia da segunda gravidez. Hannah nasceu em janeiro de 1983, quando eu tinha 31 anos. Diferente do irmão, ela veio rapidinho, quase não deu tempo de chegar ao hospital. Era uma menina linda, com os olhos verdes da mãe. Nessa época, Guarapuava passava por um período de crescimento. A cidade estava se expandindo, novas empresas chegando. Era o tempo das parabólicas enormes nos quintais, do auge do rádio AM com programas que toda a cidade acompanhava. Aos domingos, nossa tradição era ir à missa e depois almoçar macarronada com frango na casa da minha sogra. Dona Zenaide fazia uma macarronada que era de comer rezando, como dizemos aqui.
Em 1985, seu Olímpio estava prestes a se aposentar e me chamou novamente para uma conversa. Ele queria vender a loja onde eu era gerente e me ofereceu a primeira opção de compra. Era meu sonho se realizando, mas eu não tinha todo o dinheiro necessário. Juntei todas as economias, fiz um empréstimo no banco e ainda faltava. Foi quando a família da Lúcia entrou com uma parte. Seu Geraldo, meu sogro, apesar de rígido, sempre acreditou no meu potencial. Toma aqui, é empréstimo, não é presente. Me paga quando puder, ele disse, entregando um envelope com dinheiro. Assim, aos 33 anos, me tornei dono da minha própria loja de materiais elétricos. A responsabilidade era enorme, mas a sensação de realizar um sonho era maior ainda. Naquele mesmo ano, conseguimos dar entrada numa casa própria, financiada pelo antigo BNH. Era um sobrado pequeno, mas nosso. Lembro da emoção ao receber as chaves, de levar as crianças para conhecerem os quartos, da Lúcia, planejando onde colocaria cada móvel. Os anos seguintes foram de muito trabalho e dedicação. A loja exigia atenção constante e o mercado estava mudando. Tive que me adaptar, aprender sobre novos produtos, novas tecnologias. Sempre fui de acompanhar as tendências, nunca tive medo de inovação. Quando os computadores começaram a aparecer no comércio, fui um dos primeiros da rua a adotar. Muitos colegas comerciantes achavam desnecessário, mas eu via o futuro chegando. Em 1986, tivemos uma grande crise econômica no Brasil com o Plano Cruzado. Foi um período difícil para o comércio, mas conseguimos nos manter firmes. A experiência com seu Juvenal lá no início da minha carreira me ensinou a sempre ter uma reserva para os momentos difíceis. Guarde para o dia da precisão, ele dizia. E esse dia tinha chegado. Em 1987, a Lúcia me deu a notícia de que estava grávida novamente. Não era planejado, confesso que fiquei preocupado com a situação financeira, mas logo o amor falou mais alto. João nasceu em fevereiro de 1988, quando eu tinha 36 anos. Veio para completar nossa família. A década de 1990 trouxe novos desafios. A economia oscilava. O comércio local sofria com a chegada das grandes redes. Tive que reinventar meu negócio várias vezes. Em 1992, ampliei a loja, incluindo uma seção de materiais para construção. Foi um risco calculado que deu certo. Aproveitei também para registrar oficialmente o nome Eletro Mendes, uma marca que se tornaria conhecida na cidade. Em 1994, consegui abrir uma segunda loja em outro bairro. Já tínhamos uma clientela fiel, fornecedores que confiavam em nós. O Pedro, com 15 anos, começou a trabalhar comigo depois da escola. Queria que ele aprendesse o valor do trabalho, assim como aprendi com meu pai. A família crescia, o negócio crescia e eu me sentia realizado. Consegui dar aos meus filhos o que não tive: estudo em boas escolas, conforto em casa, viagens nas férias. Todo final de ano, levávamos as crianças para passar uns dias na praia de Guaratuba. Eram momentos preciosos, vendo eles correrem na areia, tomando banho de mar, comendo pastéis na barraquinha da praia. A Lúcia, que tinha parado de trabalhar quando as crianças eram pequenas, voltou a dar aulas em 1995. Ela sempre foi uma excelente professora, dedicada aos alunos. Às vezes chegava em casa cansada, mas com histórias para contar sobre o dia. Formávamos uma boa parceria, cada um apoiando o outro em seus projetos. Em 1997, perdi minha mãe. Ela teve um ataque cardíaco súbito, enquanto preparava o almoço de domingo. Não houve tempo de socorro. Viajei para Irati com o coração partido. Aos 45 anos me tornei órfão. Meus irmãos já estavam espalhados pelo país, então coube a mim organizar tudo. A casa onde cresci foi vendida, e as poucas economias que mamãe tinha foram divididas entre nós, irmãos. Foi um período de reflexão. A morte dos pais nos faz pensar sobre nossa própria mortalidade, sobre o legado que deixamos. Voltei para Guarapuava, decidido a viver cada dia plenamente, a valorizar mais a família,
a construir algo que durasse além de mim. Os anos 2000 chegaram com a tecnologia avançando rapidamente. A internet começava a mudar o comércio e, mais uma vez, tive que me adaptar. Investi em um site para as lojas, em treinamento para mim e para os funcionários. O Pedro, já formado em administração, assumiu a gerência da segunda loja. A Ana estava na faculdade de Direito e o João terminando o ensino médio. Os anos 2000 foram uma época de colheita, sabe? Depois de tanto plantar, era hora de ver os frutos. A rede Eletro Mendes já tinha 4 lojas espalhadas por Guarapuava e uma cidade vizinha. O negócio estava estabelecido, com uma clientela fiel e uma reputação de confiança. Nosso slogan era qualidade e honestidade desde 1985, e eu fazia questão de que isso não fosse apenas marketing, mas um compromisso diário. Em 2003, o Pedro, já formado em administração e com 24 anos, assumiu oficialmente a diretoria comercial das lojas. Ele tinha um jeito diferente do meu de fazer negócios. Mais ousado, mais digital, mas também tinha herdado meu senso de responsabilidade. Foi ele quem implementou o sistema de gestão informatizado que integrou todas as lojas. No começo, confesso que tive resistência. Para que mudar o que está funcionando? Eu dizia. Mas logo vi que ele estava certo. A eficiência aumentou, os erros diminuíram e conseguíamos ter uma visão muito mais clara do negócio. A Ana se formou em Direito em 2005, aos 22 anos. Diferente do irmão, ela não quis trabalhar diretamente nas lojas. Abriu seu próprio escritório de advocacia, especializado em direito empresarial. Mesmo assim, sempre nos dava consultoria jurídica, cuidando dos contratos e da parte legal do negócio. Era uma moça determinada, igualzinha à mãe na personalidade forte e na dedicação ao que fazia. O João, nosso caçula, seguiu um caminho completamente diferente. Desde pequeno mostrava talento para os números. Em 2006, aos 18 anos, passou no vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Foi difícil ver ele sair de casa, mas ao mesmo tempo me enchia de orgulho. Era o primeiro da família a entrar numa universidade federal. Lembro do dia em que o deixamos no apartamento que alugamos para ele em Curitiba. A Lúcia chorou o caminho todo de volta para Guarapuava. Nossa casa, que antes era barulhenta e cheia de vida, ficou mais silenciosa. Eu e a Lúcia tivemos que reaprender a viver a dois. Foi um período de redescoberta. Começamos a viajar mais, a aproveitar os finais de semana para conhecer lugares que não podíamos quando as crianças eram pequenas. Em 2007, fizemos nossa primeira viagem internacional para Portugal. Foi uma experiência incrível para 2 brasileiros do interior que nunca tinham saído do país. Em 2008, aos 56 anos, tive um susto de saúde. Durante um exame de rotina, descobriram que eu tinha um princípio de diabetes. O médico foi claro. Precisava mudar alguns hábitos. Menos pinhão e mais caminhada, menos churrasco e mais salada. Foi difícil no começo, principalmente aqui no Paraná, onde a comida é tão boa e tão farta. Mas a Lúcia me ajudou muito, adaptando as receitas, me incentivando a fazer exercícios. Começamos a frequentar um grupo de caminhada que se reunia todas as manhãs no Parque do Lago, aqui em Guarapuava. Era bonito ver o sol nascendo enquanto caminhávamos ao redor do lago, sentindo o cheiro de grama molhada pelo sereno e ouvindo os pássaros começando seu dia. Nos dias mais frios, a neblina cobria a água, criando uma paisagem que parecia de outro mundo. Foi nesse grupo que conhecemos amigos que nos acompanham até hoje. Em 2009, a vida nos deu uma grande alegria. O Pedro se casou com a Renata, uma moça encantadora que ele conheceu durante um curso de especialização. A cerimônia foi linda, na mesma igreja onde eu e a Lúcia nos casamos 32 anos antes. Durante a festa, quando dancei com minha nora, ela me segredou que já estava grávida de 2 meses. Fiquei tão emocionado que quase não consegui terminar a dança. Seria avô pela primeira vez. Miguel, meu primeiro neto, nasceu em abril de 2010, quando eu tinha 58 anos. Segurá-lo nos braços pela primeira vez
Foi uma emoção indescritível. Era como se um ciclo se completasse. Aquele bebezinho tinha um pouco de mim, um pouco da Lúcia, e representava a continuidade de tudo que construímos. A Lúcia então virou outra pessoa. Ser avó despertou nela um lado ainda mais amoroso e dedicado. No mesmo ano, o João se formou em engenharia civil e decidiu voltar para Guarapuava. Com o conhecimento técnico dele, expandimos os negócios para o ramo da construção civil. Abrimos a Construmendes, uma construtora especializada em projetos comerciais. Foi um investimento grande, mas calculado. João tinha a teoria da universidade e eu tinha a experiência prática e os contatos na cidade. A parceria deu certo, e logo estávamos construindo lojas, galpões e pequenos edifícios comerciais. Em 2011, a Ana nos surpreendeu anunciando que estava grávida. Não era casada, o que causou certo burburinho na cidade pequena, que Guarapuava ainda era em muitos aspectos. Mas eu e a Lúcia apoiamos nossa filha incondicionalmente. Os tempos são outros, eu dizia para os amigos mais conservadores que vinham com comentários maldosos. A Letícia, minha netinha, nasceu em dezembro daquele ano, trazendo ainda mais alegria para nossa família. Em 2012, celebramos 35 anos de casamento com uma grande festa. Reunimos família, amigos, funcionários antigos, clientes que viraram amigos ao longo dos anos. Foi uma noite memorável, com direito a valsa, bolo de 3 andares e um vídeo surpresa que os filhos prepararam com mensagens de pessoas que fizeram parte da nossa história. Naquele dia, olhando para a Lúcia, ainda tão bonita aos 58 anos, senti o mesmo amor do dia em que a vi pela primeira vez na padaria. O sucesso dos negócios continuava. Em 2013, a revista local de comércio elegeu a Eletromendes como a empresa mais confiável da cidade pelo 5º ano consecutivo. Era o reconhecimento de anos de trabalho sério e dedicado. No mesmo ano, a construtora do João ganhou a licitação para construir o novo centro comercial da cidade. Um projeto grande que nos colocou definitivamente no mapa do setor. Em 2014, aos 62 anos, comecei a pensar em me aposentar. Não de uma vez, mas gradualmente. O Pedro já tocava as lojas de materiais elétricos com competência. O João comandava a construtora e a Ana cuidava de toda a parte jurídica. Eu podia começar a reduzir minha carga de trabalho, a aproveitar mais a vida. Foi nessa época que comprei um sítio nos arredores de Guarapuava, na região de Entre Rios. Um pedacinho de terra com um riacho cortando o terreno, algumas árvores frutíferas e muito silêncio. Construímos uma casa de madeira, ao estilo tradicional paranaense, com uma varanda grande de onde dava para ver o pôr do sol. Nos finais de semana, levávamos os netos para pescar, colher frutas, andar a cavalo. Era meu refúgio, meu pedaço do paraíso. Em 2015, o Pedro e a Renata tiveram seu segundo filho, a Sofia. No mesmo ano, a Ana se casou com o Carlos, um professor universitário que aceitou a Letícia como filha desde o primeiro dia. A família crescia, se transformava, mas mantinha seus valores essenciais. Em 2016, decidi passar oficialmente o comando das empresas para meus filhos. Fiz uma reunião formal, com ata e tudo, onde cada um recebeu suas responsabilidades. Continuava como presidente do conselho, mas as decisões do dia a dia agora eram deles. Foi um momento emocionante, de passagem de bastão. Senti uma mistura de alívio e nostalgia. A Lúcia também se aposentou da escola naquele ano, depois de mais de 20 anos dedicados à educação. Começamos então uma nova fase de nossas vidas. Viajamos mais, passamos mais tempo no sítio, nos dedicamos aos netos. Também começamos a participar mais ativamente de projetos sociais na cidade. Ajudamos a fundar uma escola profissionalizante para jovens de baixa renda, onde ensinávamos o ofício da construção civil e da eletricidade. Era uma forma de retribuir tudo o que a vida nos deu. Em 2017, aos 65 anos, fui diagnosticado com um problema cardíaco que exigiu uma cirurgia. Não era grave,
mas foi outro alerta. A cirurgia foi bem-sucedida e a recuperação tranquila. Durante esse período, pude sentir o amor da minha família de uma forma muito intensa. Todos se revezavam para estar comigo no hospital, para ajudar nos cuidados em casa. O João até adiou uma viagem de negócios para ficar mais tempo em Guarapuava. Em 2018, a Ana teve seu segundo filho, o Lucas. No mesmo ano, o João anunciou que ia se casar com a Mariana, uma arquiteta que conheceu durante um projeto. A família continuava crescendo e eu me sentia cada vez mais realizado. Em 2019, quando completei 67 anos, fizemos uma grande viagem em família. Eu, a Lúcia, os 3 filhos, os cônjuges e os 4 netos. Alugamos uma casa grande no litoral de Santa Catarina e passamos 2 semanas juntos. Foram dias mágicos, vendo os netos brincando na praia, fazendo churrasco à noite, conversando na varanda enquanto ouvíamos o barulho do mar. Me lembro de pensar, naqueles dias, que havia conseguido realizar meu maior sonho: construir uma família unida, feliz e próspera. O ano de 2020 começou com grandes expectativas. Estávamos planejando celebrar meus 68 anos com uma festa no sítio, reunindo toda a família e amigos próximos. Mas, como todo mundo sabe, veio a pandemia e os planos mudaram. De repente, tudo fechou, e o isolamento social virou a nova realidade. Foi um período difícil para todos, mas especialmente para nós, idosos, considerados grupo de risco. Eu e a Lúcia nos isolamos no sítio, seguindo todas as recomendações médicas. Os filhos se revezavam para trazer mantimentos e remédios, deixando tudo no portão sem contato direto. As visitas aos netos foram substituídas por chamadas de vídeo. Foi doloroso ver os pequenos crescendo através de uma tela, mas era o mais seguro naquele momento. Os negócios também sofreram o impacto. As lojas de materiais elétricos tiveram que fechar temporariamente e a construtora paralisou vários projetos. Foi um teste para a gestão dos meus filhos e eles se saíram bem. Adaptaram-se rapidamente, implementando vendas online e delivery para a Eletro Mendes e reorganizando os cronogramas da Constru Mendes para minimizar as perdas. Em meio a tudo isso, comecei a notar algumas mudanças sutis na dinâmica familiar. As chamadas de vídeo com os filhos foram ficando menos frequentes. As mensagens mais curtas e práticas. No início, achei que fosse apenas o estresse da situação, todos tentando se adaptar à nova realidade. Mas havia algo mais. Em julho de 2020, quando as restrições diminuíram um pouco, o Pedro veio me visitar no sítio. Estava diferente, mais reservado. Durante o café na varanda, ele mencionou que a empresa estava enfrentando dificuldades financeiras e perguntou se eu poderia fazer um aporte. É temporário, pai. Só para segurar as pontas até tudo normalizar, ele disse. Algo no tom de voz dele me incomodou, mas aceitei ajudar. Afinal, era um negócio que construí a vida toda e não queria vê-lo em risco. Em setembro, foi a vez da Ana aparecer com um pedido semelhante. O escritório de advocacia dela estava com problemas de caixa e ela precisava de um empréstimo. Novamente, disponibilizei o valor solicitado. É só até o fim do ano, pai. Prometo que devolvo tudo, ela garantiu, enquanto mexia nervosamente no celular, mal mantendo contato visual comigo. O João, que sempre foi o mais próximo, o que mais se parecia comigo em personalidade, também veio com sua solicitação em novembro. A construtora precisava concluir um projeto importante, mas faltava capital. Se não terminarmos essa obra, perdemos credibilidade no mercado, argumentou. Mais uma vez não consegui negar ajuda a um filho. A Lúcia observava tudo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando questionei se ela achava normal tantos pedidos de ajuda financeira ao mesmo tempo, ela deu de ombros. São tempos difíceis, Bruno. Os meninos estão fazendo o melhor que podem. Havia algo no tom dela que não me convencia totalmente, mas preferi não insistir no assunto. No final de 2020, recebi uma ligação inesperada de Geraldo Campos,
um antigo cliente e amigo que tinha se tornado corretor de imóveis após se aposentar. Bruno, só estou te ligando porque nossa amizade vale mais que qualquer negócio. É verdade que você está vendendo o galpão da avenida principal? Ele perguntou. Fiquei confuso. Não estava vendendo nenhum galpão. Aquele era um dos principais imóveis comerciais da família, onde funcionava o depósito central da Eletro Mendes. Quando confrontei o Pedro sobre o assunto, ele desconversou. É só uma consulta de mercado, pai. Estamos avaliando todas as possibilidades para reestruturar o negócio. A explicação não me convenceu, mas deixei passar. Estava cansado de conflitos, e a pandemia já tinha trazido preocupação suficiente. A virada para 2021 foi silenciosa. Apenas eu e a Lúcia no sítio. Pela primeira vez em muitos anos, não tivemos a família reunida para a ceia. As videochamadas de Feliz Ano Novo foram breves, com todos alegando problemas de conexão ou compromissos paralelos. Senti um vazio que não conseguia explicar. Em fevereiro de 2021, quando fui à cidade para uma consulta médica, decidi passar na loja principal da Eletro Mendes. Fazia quase um ano que não ia lá, respeitando o isolamento. O que vi me deixou intrigado. O estoque estava visivelmente reduzido, o movimento de clientes era fraco e alguns funcionários antigos não estavam mais lá. Quando perguntei ao gerente sobre isso, ele pareceu desconfortável e disse que o Pedro estava cuidando de tudo, que eu não precisava me preocupar. Decidi então ir até o escritório da construtora. A secretária ficou surpresa ao me ver e disse que o João estava em reunião externa. Pedi para esperar na sala dele e, enquanto aguardava, notei alguns documentos sobre a mesa. Eram projetos de casas de alto padrão em um condomínio fechado de Curitiba. O nome do João aparecia como proprietário de 3 lotes. Achei estranho, pois ele nunca tinha mencionado esses investimentos. No caminho de volta para o sítio, parei no shopping para comprar um presente para a Lúcia. Nosso aniversário de casamento estava próximo. Foi quando vi a Ana saindo de uma concessionária de carros de luxo. Ela entrou em um carro novo, modelo importado, que certamente custava muito mais do que ela poderia pagar com os rendimentos do escritório que, segundo ela, estava em dificuldades. Naquela noite, não consegui dormir. Algo não estava se encaixando. No dia seguinte, liguei para seu Otávio, o contador que cuidava das finanças da família e das empresas há anos. Pedi um encontro discreto, sem que os filhos soubessem. Ele relutou, mas acabou concordando. Nos encontramos em um café afastado do centro. Seu Otávio parecia nervoso. Evitava olhar diretamente para mim. Bruno, você sabe que tenho um compromisso profissional com toda a família, ele começou. Insisti que precisava saber a verdadeira situação das empresas. Após muita hesitação, ele finalmente falou. As empresas não estão em crise, pelo contrário, estão lucrando mais do que nunca com o boom da construção civil pós-pandemia e a alta nos preços dos materiais elétricos. Foi como um soco no estômago. Se os negócios estavam bem, por que meus filhos haviam pedido dinheiro? E por que estavam tentando vender propriedades da família? Algo muito errado estava acontecendo. Em março de 2021, decidi investigar mais a fundo. Contratei discretamente um auditor independente para analisar as contas das empresas. O resultado da auditoria me deixou devastado. Descobri que grandes somas haviam sido transferidas das contas corporativas para contas pessoais dos meus filhos. O Pedro tinha comprado uma casa de praia em Balneário Camboriú, sem me contar. A Ana, além do carro novo, estava construindo uma mansão em um bairro nobre de Guarapuava. O João tinha investido em imóveis em Curitiba e adquirido uma lancha. Confrontei a Lúcia com essas descobertas, esperando que ela estivesse tão chocada quanto eu. Para minha surpresa, ela não pareceu surpresa. E daí, Bruno? Eles estão apenas aproveitando o que trabalhamos para construir. Não é isso que todo pai quer para os filhos? Ela disse com uma frieza que nunca tinha visto antes. Mas eles mentiram para nós, Lúcia. Disseram que as empresas estavam em crise, quando na verdade estavam desviando dinheiro, argumentei. Olha, Bruno, eles são jovens, querem aproveitar a vida.
Nós já temos tudo o que precisamos. Qual é o problema se eles quiserem um pouco mais de conforto? Ela respondeu, desviando o olhar. Foi então que uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Será que a Lúcia estava sabendo de tudo? Será que ela também estava envolvida? Comecei a me lembrar de pequenos detalhes, as viagens repentinas que ela fazia para visitar as amigas, as compras caras que apareciam em casa, as conversas ao telefone que cessavam quando eu entrava no cômodo. Abril de 2021 foi um mês de profunda reflexão para mim. Eu tinha 69 anos, tinha construído um império do nada, criado 3 filhos que acreditava terem valores sólidos e vivido quase 44 anos com uma mulher que pensei conhecer profundamente. E agora, tudo estava desmoronando à minha frente. Foi numa dessas noites de insônia que me lembrei daquela reportagem que tinha visto no início da pandemia, sobre o homem que fingiu estar morrendo para testar o amor da família. Na época, achei absurdo. Agora, a ideia não parecia mais tão descabida. E se eu fizesse algo semelhante? E se criasse uma situação extrema para ver como minha família realmente se comportaria? Em maio de 2021, durante uma consulta de rotina, conversei com meu médico, Dr. Roberto, sobre minhas suspeitas. Ele era mais que um médico, era um amigo de confiança. Expliquei minha ideia. Queria fingir que estava com uma doença terminal, com pouco tempo de vida, para ver como minha família reagiria. Queria saber se eles realmente se importavam comigo, ou apenas com meu dinheiro. O Dr. Roberto obviamente ficou chocado com meu plano. Bruno, isso é antiético. Não posso participar de uma mentira dessas, ele disse. Expliquei que não precisava que ele mentisse diretamente, apenas que não contradissesse o que eu iria contar à família. Após muita relutância e vendo minha determinação, ele concordou em não interferir, mas deixou claro que não aprovava a ideia. Em junho de 2021, comecei a preparar o terreno. Passei a mencionar casualmente para a Lúcia que estava sentindo dores estranhas, cansaço excessivo. Marquei várias consultas médicas, sempre saindo delas com uma expressão preocupada. A Lúcia perguntava o que havia acontecido, e eu respondia vagamente dizendo que estavam fazendo mais exames. Enquanto isso, continuei minha investigação sobre as finanças da família. Descobri que o Pedro havia contratado um advogado especializado em heranças e que a Ana tinha pesquisado sobre processos de inventário. O João, aparentemente o menos envolvido, ainda assim tinha participado de reuniões onde discutiram a venda de propriedades da família sem meu conhecimento. No final de junho, senti que era hora de colocar meu plano em ação. Estava prestes a descobrir quem realmente eram minha esposa e meus 3 filhos. No início de julho de 2021, quando eu tinha 69 anos, coloquei meu plano em ação. Preparei tudo minuciosamente. Primeiro pedi ao Dr. Roberto alguns exames médicos reais, que foram realizados no Hospital Regional de Guarapuava. Depois, com a ajuda de um amigo que trabalhava na área de tecnologia, alteramos digitalmente os resultados para indicar um câncer agressivo no pâncreas, com metástase já avançada. O documento parecia absolutamente autêntico, com timbre do hospital e assinatura digital que imitava a do Dr. Roberto. Era uma sexta-feira quando reuni toda a família em nossa casa na cidade. Pedi que todos estivessem presentes sem exceção, alegando ter um assunto sério para tratar. O Pedro veio com a Renata, a Ana com o Carlos e o João sozinho, pois havia terminado o noivado com a Mariana alguns meses antes. Os netos ficaram com babás, pois o assunto era só para adultos. Quando todos estavam acomodados na sala, a Lúcia serviu café com aqueles pães de queijo que ela fazia tão bem. Notei que todos pareciam um pouco impacientes, como se tivessem outros compromissos mais importantes. O Pedro consultava o relógio a cada 5 minutos. A Ana não largava o celular. E o João, sempre o mais atencioso, era o único que parecia genuinamente preocupado com o motivo da reunião. Bom, eu reuni vocês aqui porque tenho uma notícia difícil para dar. Comecei sentindo um nó na garganta. Mesmo sendo uma encenação, a emoção era real.
Fiz alguns exames na semana passada e o resultado não foi bom. Todos levantaram os olhos, subitamente atentos. A Lúcia, que estava sentada ao meu lado, pegou minha mão. Não consegui identificar se o gesto era genuíno ou parte de uma atuação. Os médicos encontraram um câncer no pâncreas, já em estágio avançado, com metástase no fígado, disse, entregando as cópias dos exames falsificados. O Dr. Roberto foi muito direto comigo. Disse que, no máximo, tenho 1 mês de vida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vi uma sequência de emoções passar pelo rosto de cada um deles. Choque, tristeza e, então, algo mais complexo que não consegui decifrar completamente. A Ana foi a primeira a reagir. Soltou o celular e veio me abraçar com lágrimas nos olhos. Pai, não pode ser verdade. Vamos buscar outros médicos, outras opiniões. O Pedro, visivelmente abalado, também se aproximou. Pai, a medicina avança a cada dia. Não podemos aceitar esse diagnóstico sem lutar. O João, sempre o mais sensível dos 3, não conseguiu dizer nada. Apenas me abraçou forte, soluçando como quando era criança e tinha medo de tempestades. A Lúcia parecia em estado de choque. 1 mês? Só 1 mês? Ela repetia, as mãos tremendo tanto que quase derrubou a xícara de café. A reação inicial deles me pegou de surpresa. Parecia genuína, cheia de amor e preocupação. Por um momento, questionei meu plano. Talvez eu estivesse errado sobre eles. Talvez o dinheiro não fosse tão importante assim. Passei as horas seguintes respondendo perguntas, explicando que o tipo de câncer era particularmente agressivo, que já tinha se espalhado demais para qualquer tratamento efetivo. Disse que o Dr. Roberto tinha sugerido apenas cuidados paliativos para garantir conforto nos meus últimos dias. Não quero passar esse último mês em um hospital, afirmei. Quero estar em casa, com vocês, aproveitando cada momento que me resta. Todos concordaram oferecendo ajuda, garantindo que estariam presentes. A Lúcia decidiu que ficaria comigo em tempo integral. Os filhos se revezariam durante o dia enquanto gerenciavam as empresas. Foi tudo muito bonito, muito solidário. Naquela noite, depois que todos foram embora, a Lúcia e eu nos sentamos na varanda. Ela segurava minha mão, silenciosa, olhando para o horizonte. 44 anos juntos, Bruno. Ela disse finalmente. Não sei como vou viver sem você. Senti uma pontada de culpa. Sua dor parecia real. Mas então me lembrei das descobertas recentes, de como ela tinha desviado o olhar quando confrontei os desvios de dinheiro dos filhos. A dúvida persistia. Na manhã seguinte, o Pedro foi o primeiro a chegar. Trouxe frutas frescas e revistas para me distrair. Passamos a manhã conversando sobre coisas triviais, evitando o assunto da doença. Foi quando ele casualmente mencionou: Pai, acho que seria bom organizarmos algumas coisas. Você sabe, questões práticas. Que tipo de coisas práticas, filho? Perguntei, curioso para ver onde ele queria chegar. Bem, senhas de banco, documentos importantes, escrituras. Seria bom que alguém soubesse onde encontrar tudo, caso... Você sabe, ele respondeu visivelmente desconfortável. Concordei dizendo que pensaria nisso. No fundo, estava registrando cada reação, cada palavra. À tarde, foi a vez da Ana vir me fazer companhia. Trouxe um álbum de fotos antigas e passamos horas relembrando momentos especiais. Ela parecia emocionalmente abalada, verdadeiramente triste com a notícia. Então, quase casualmente, perguntou se eu já tinha um testamento. Na verdade, nunca me preocupei muito com isso, respondi, observando atentamente sua reação. Pai, é importante. Facilita tudo depois. Quero dizer, garante que sua vontade seja respeitada, ela disse rapidamente. Se quiser, posso trazer um modelo simples, só para você colocar no papel como quer distribuir as coisas. Novamente, agradeci a preocupação e disse que pensaria no assunto. O João chegou no fim do dia. Diferente dos irmãos, não tocou em assuntos práticos. Apenas quis saber como eu estava me sentindo, se havia algo que ele poderia fazer para me deixar mais confortável. Conversamos sobre memórias antigas,
sobre sonhos realizados. Em determinado momento, ele começou a chorar. Ainda tenho tanto para aprender com você, pai, disse, segurando minha mão. A primeira semana seguiu esse padrão. Por fora todos pareciam devastados, amorosos, presentes. Mas comecei a notar pequenos detalhes perturbadores. A Lúcia passou a fazer longas ligações no quarto, com a porta fechada. Quando perguntei com quem falava, ela desconversou, dizendo que eram amigas preocupadas ou parentes distantes. O Pedro começou a trazer documentos para eu assinar. São só atualizações das empresas, pai. Coisas que precisam da sua assinatura enquanto você ainda é o presidente do conselho. Pedi para ler com calma depois, o que claramente o incomodou. A Ana apareceu um dia com um advogado, alegando que era apenas para me ajudar com o testamento. Quando recusei educadamente, dizendo que preferia usar meu próprio advogado, ela ficou visivelmente irritada. O João parecia o único, genuinamente preocupado apenas com meu bem-estar. Embora eu tenha notado que ele começou a visitar o sítio com frequência, tirando fotos e medindo cômodos, dizendo que era para um projeto surpresa para me alegrar. No 10º dia após o anúncio, instalei discretamente um pequeno gravador na cozinha, onde a família geralmente se reunia quando eu estava descansando no quarto. Foi difícil dar esse passo, invadir a privacidade dos meus próprios filhos e esposa, mas eu precisava saber a verdade. Na manhã seguinte ouvi a gravação, e foi como se um punhal atravessasse meu coração. Ele está demorando mais do que o médico previu, dizia a voz da Lúcia. Dr. Roberto falou 1 mês, mas ele parece tão normal. Acho que ele está escondendo algo, respondeu o Pedro. Não consegui que ele assinasse a transferência da propriedade da matriz. Ele insiste em ler tudo com calma. Ele recusou o advogado que levei, disse a Ana. Como vamos garantir que o testamento seja feito do jeito certo? Vocês dois são nojentos. A voz do João soou irritada. O pai está morrendo e vocês só pensam em propriedades e testamentos? Não seja hipócrita, João, rebateu a Ana. Te vi medindo o sítio ontem. Já está planejando o que fazer com ele depois, não é? É diferente, defendeu-se o João. Estou apenas vendo o que precisaria ser feito para manter o lugar. É o sonho do pai. Não quero que se perca. Tanto faz. A voz do Pedro soou impaciente. O fato é que precisamos resolver essas questões legais logo. Quem sabe quanto tempo realmente temos? Pode ser menos que 1 mês. O que vocês sugerem? Perguntou a Lúcia. Houve um silêncio e então a voz da Ana, mais baixa. E se ajudássemos a natureza? Meu sangue gelou. O que você quer dizer com isso? A voz do João soou alarmada. Ele já está sofrendo, continuou a Ana. Morfina demais. Ninguém questionaria. Seria rápido, indolor. Ana, você enlouqueceu? O João parecia horrorizado. Ela tem um ponto. A voz do Pedro entrou na conversa. Ele vai morrer de qualquer jeito. Por que prolongar o sofrimento? Eu não acredito no que estou ouvindo, disse o João. Estamos falando do nosso pai. João, seja prático. A voz da Lúcia soou estranhamente calma. Bruno já viveu uma boa vida, e você mesmo disse que ele está sofrendo. Isso é errado, exclamou o João. Não vou fazer parte disso. Ninguém está pedindo que você faça nada, disse o Pedro. Apenas não interfira. Vamos esperar mais 1 semana, a voz da Ana propôs. Se ele não tiver assinado os documentos até lá, decidimos o que fazer. Desliguei o gravador sentindo náuseas. Meu pior pesadelo estava se confirmando. Minha própria família, minha esposa de 44 anos, meus filhos que criei com tanto amor, estavam não apenas ansiosos pela minha morte para pegar meu dinheiro, mas até considerando acelerar o processo. Apenas o João parecia ter algum escrúpulo moral, embora mesmo ele já estivesse planejando o que fazer com o sítio depois da minha partida. Passei o dia inteiro trancado no quarto, alegando que estava com dores fortes. Na verdade, estava processando o que tinha ouvido, decidindo o que fazer a seguir.
Nos dias que se seguiram, fiquei recluso, refletindo sobre o que havia descoberto. Depois de uma semana processando aquela traição, tomei minha decisão. Era hora de encerrar essa farsa e confrontá-los com a verdade. No final daquela semana, pedi a Lúcia para reunir todos novamente. Disse que tinha decisões importantes para compartilhar. Ela pareceu ansiosa, quase aliviada, provavelmente pensando que eu finalmente iria tratar das questões de herança. Quando todos chegaram e se acomodaram na sala, respirei fundo e me levantei, abandonando a pose de doente frágil que vinha mantendo. Tenho algo muito importante para dizer a vocês, comecei, com uma voz firme que surpreendeu a todos. Não estou morrendo. O choque nos rostos deles seria cômico em outras circunstâncias. O que você quer dizer, pai? Perguntou a Ana, a primeira a recuperar a fala. Quero dizer que não tenho câncer. Os exames que mostrei são falsos. Não tenho 1 mês de vida. Na verdade, segundo meu último check-up real, estou perfeitamente saudável para um homem de 69 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio de parede. Por que você faria uma coisa dessas? Perguntou a Lúcia, com uma expressão que mesclava alívio e raiva. Para testar vocês, respondi simplesmente. Para ver quem vocês realmente são quando acham que estou à beira da morte. Isso é loucura, exclamou o Pedro, levantando-se. Você nos fez acreditar que estava morrendo só para nos testar. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que descobre que seus filhos estão desviando dinheiro das empresas que construiu a vida toda, respondi, olhando diretamente para ele. O tipo de pessoa que ouve a própria esposa e filhos discutindo a possibilidade de ajudar a natureza com uma overdose de morfina. Todos empalideceram. O João olhou para o chão envergonhado. Sim, eu ouvi tudo, continuei. A conversa de vocês na cozinha ontem. Gravei cada palavra. Você nos espionou? A Lúcia parecia indignada. E você estava considerando me matar, retruquei. Acho que isso me dá algum direito de querer saber a verdade. Ninguém ia realmente fazer nada. A Ana tentou se defender. Era só conversa. Conversa sobre matar o próprio pai para colocar as mãos na herança mais rápido, perguntei, com uma calma que mascarava a tempestade dentro de mim. Pai, eu nunca... Começou o João com lágrimas nos olhos. Você não, João, interrompi. Você foi o único que se opôs à ideia da morfina. Pelo menos manteve alguma decência, diferente dos seus irmãos. Ele abaixou a cabeça, sem negar. O que você vai fazer agora? Perguntou o Pedro com uma voz controlada. Nos deserdar, nos denunciar à polícia? Não sei ainda, respondi honestamente. Mas sei que nunca mais vou olhar para vocês da mesma forma, e sei que não posso mais confiar em nenhum de vocês para cuidar do que construí. Bruno, você está exagerando, Lúcia tentou acalmar a situação. Foi um choque para todos nós. Disseram que você tinha 1 mês de vida. É normal que começássemos a pensar em questões práticas. Questões práticas como me dar uma overdose de morfina? Perguntei, olhando-a nos olhos. Ela desviou o olhar sem resposta. Quero todos vocês fora da minha casa agora, disse finalmente. Preciso de tempo para decidir o que fazer a seguir. 1 a 1, eles se levantaram. O Pedro tentou argumentar, mas desistiu ao ver minha expressão determinada. A Ana chorava silenciosamente. O João foi o último a sair, parando na porta para dizer: Sinto muito, pai. Eu realmente sinto muito. Quando todos saíram, sentei-me sozinho na sala, exausto emocional e fisicamente. O plano tinha funcionado. Eu descobri a verdade. Mas era uma verdade que destruiu tudo o que eu acreditava sobre minha família, sobre minha vida inteira. Naquela noite, sozinho em casa, fiz a primeira de muitas ligações que mudariam completamente o rumo da minha história. A primeira foi para meu advogado de confiança, Dr. Augusto, que não tinha ligação com a Ana. A segunda foi para a polícia. Os meses seguintes à confrontação foram os mais difíceis da minha vida. Quando você descobre que as pessoas mais próximas de você, aquelas que você mais amou e por quem sacrificou tudo, não são quem você pensava, algo se quebra por dentro.
É como se o chão desaparecesse sob seus pés. No dia seguinte à confrontação, em meados de julho de 2021, o Dr. Augusto veio à minha casa para discutirmos as medidas legais. Ele ficou chocado com minha história, especialmente com a gravação da conversa sobre a overdose de morfina. Bruno, isso é tentativa de homicídio. Temos que levar isso à polícia, ele insistiu. Mas eu estava relutante. Por mais magoado e traído que me sentisse, ainda eram meus filhos, minha esposa de quase 45 anos. A ideia de vê-los presos era insuportável. Pedi ao Dr. Augusto que focássemos primeiro nos aspectos financeiros e empresariais. A auditoria completa das empresas revelou um quadro ainda pior do que eu imaginava. Nos últimos 2 anos, desde que passei o controle operacional para meus filhos, mais de 7 milhões de reais haviam sido desviados das contas corporativas para contas pessoais e empresas de fachada. O Pedro tinha comprado não apenas a casa em Balneário Camboriú, mas também um apartamento em Miami. A Ana tinha investido em imóveis de luxo em São Paulo, além da mansão em Guarapuava. O João, embora em menor escala, tinha adquirido terrenos em Curitiba e uma lancha. Quanto a Lúcia, descobri que ela tinha uma conta secreta em seu nome com mais de 2 milhões de reais, alimentada por transferências mensais que os filhos faziam para ela. O dinheiro que eu pensava que estava sendo usado para expandir os negócios estava, na verdade, enriquecendo minha própria família às minhas custas. No final de julho, tomei uma decisão drástica, com a ajuda do Dr. Augusto. Removi oficialmente meus filhos do controle das empresas e revogei todas as procurações que havia concedido a eles. Assumi novamente a presidência da Eletromendes e da Construmendes, nomeando gerentes de confiança para o dia a dia. Também congelei todas as contas corporativas às quais eles tinham acesso. As reações foram imediatas e furiosas. O Pedro me ligou, alternando entre súplicas e ameaças. Pai, você não pode fazer isso. Essas empresas são tanto nossas quanto suas. Vamos te processar por tudo que é seu. A Ana, usando sua formação jurídica, enviou uma notificação formal, alegando que eu não tinha capacidade mental para tomar tais decisões. Chegou a sugerir uma interdição judicial, o que me feriu profundamente. O João foi o único que não reagiu com hostilidade. Ele apareceu na minha porta 1 semana depois, sozinho, visivelmente abatido. Eu entendo o que você fez, pai, ele disse. E não te culpo. Conversamos por horas naquele dia. Ele admitiu ter se deixado levar pela ganância, influenciado pelos irmãos. Me perdi no caminho, confessou chorando. Quero uma chance de consertar as coisas, se você ainda puder me perdoar. Quanto a Lúcia, ela tentou manter as aparências por algumas semanas, alegando que estava tão chocada quanto eu com o comportamento dos filhos. Mas quando confrontei-a com as provas da conta secreta, ela mudou completamente. Você sempre foi tão ingênuo, Bruno, ela disse com frieza. Acha mesmo que uma mulher como eu estaria satisfeita com a vida simples que você oferecia? Eu merecia mais. Em agosto de 2021, Lúcia saiu de casa, indo morar temporariamente com a Ana. No início de setembro, recebi os papéis do divórcio. 44 anos de casamento terminando num documento frio e impessoal. Assinei sem contestar. Aquele casamento, percebi, já tinha acabado há muito tempo, talvez nunca tivesse sido real. A batalha legal que se seguiu foi exaustiva. Meus filhos, liderados pela Ana, contestaram todas as minhas decisões empresariais. Alegaram que eu havia prometido verbalmente que as empresas seriam divididas igualmente entre eles, que o controle já tinha sido transferido oficialmente. Mas o Dr. Augusto estava preparado. Tínhamos todos os documentos originais mostrando que eu ainda era o proprietário legal de tudo. Em outubro de 2021, decidi dar um passo que nunca imaginei que daria. Prestei queixa formal contra o Pedro e a Ana por desvio de recursos e fraude. A evidência era irrefutável e ambos foram indiciados. O João foi poupado, pois sua participação tinha sido menor, e ele estava cooperando com as investigações. A notícia se espalhou rapidamente por Guarapuava.
De repente, me vi no centro de um escândalo. Famílias que conhecíamos há décadas agora cochichavam quando eu passava. Alguns me apoiavam, dizendo que eu tinha feito o certo. Outros me criticavam por expor os próprios filhos. Roupa suja se lava em casa, ouvi mais de uma vez. Em novembro de 2021, vendi a casa na cidade. Tinha muitas memórias lá, a maioria delas agora manchadas. Mudei-me definitivamente para o sítio em Entre Rios, buscando paz e isolamento. Reformei a casa, tornando-a mais confortável para um homem de quase 70 anos que agora vivia sozinho. No final de 2021, recebi uma notícia inesperada. Letícia, minha neta, filha da Ana, que agora estava com 10 anos, tinha fugido de casa e aparecido no meu sítio. Ela estava chateada com a mãe e queria ficar comigo. A mamãe só fala em dinheiro e em como você é mau, vovô. Mas eu sei que não é verdade, ela disse com uma sabedoria além de sua idade. Liguei para Ana avisando que Letícia estava comigo. Ela veio buscar a filha, furiosa, mas algo aconteceu quando nos encontramos. Vi nos olhos dela um lampejo da menina que eu havia criado, antes da ganância consumir tudo. Ela permitiu que Letícia me visitasse regularmente, mesmo contra a vontade do Pedro e da Lúcia. Miguel, filho do Pedro, também começou a me visitar secretamente em 2022. Aos 12 anos, ele já mostrava uma independência de pensamento admirável. Papai diz que você roubou tudo deles, vovô, ele me contou. Mas eu ouvi ele dizendo para a mamãe que eles tinham ido longe demais. Que não deveriam ter falado sobre aquela coisa da morfina. Esses momentos com meus netos foram raios de luz em dias muito escuros. Percebi que, apesar de tudo, algo do que ensinei tinha passado para a próxima geração. Talvez ali estivesse a verdadeira continuidade do meu legado. O processo criminal contra o Pedro e a Ana se estendeu até meados de 2022. No final, eles fizeram um acordo com a promotoria. Devolveriam o dinheiro desviado e prestariam serviços comunitários por 2 anos. Evitaram a prisão, o que, apesar de tudo, foi um alívio para mim. O João passou por um processo diferente. Depois de devolver voluntariamente o que tinha adquirido com o dinheiro desviado, ele começou a trabalhar como engenheiro autônomo. Aos poucos, reconstruímos nossa relação. Não era a mesma de antes, nunca seria, mas havia um respeito mútuo e talvez o início de um perdão. Em setembro de 2022, quando eu tinha 70 anos, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Doei a maior parte do meu patrimônio para instituições de caridade. As lojas da Eletromendes foram vendidas para um grupo empresarial, com a condição de que os funcionários antigos fossem mantidos. A Construmendes foi transformada em uma cooperativa, onde os próprios funcionários se tornaram sócios. Mantive apenas o sítio, uma pequena reserva financeira para meu sustento, e estabeleci fundos educacionais para meus netos. O resto, dezenas de milhões de reais, foi dividido entre várias causas. Uma escola profissionalizante em Guarapuava, programas de habitação popular, pesquisa médica sobre câncer pancreático, uma ironia que não passou despercebida. Quando a notícia se espalhou, recebi reações variadas. Meus filhos, obviamente, ficaram furiosos. A Lúcia me chamou de louco. Amigos questionaram se eu não estava sendo impulsivo, jogando fora o trabalho de uma vida. Mas eu nunca me senti tão certo de uma decisão. Aquele dinheiro que tinha causado tanta destruição na minha família poderia agora fazer algum bem. E, honestamente, me senti livre, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. No Natal de 2022, para minha surpresa, recebi a visita de todos os meus netos, Letícia e Lucas, filhos da Ana, Miguel e Sofia, filhos do Pedro. Eles vieram escondidos dos pais, trazidos pelo João. Passamos o dia fazendo um piquenique à beira do riacho, assando marshmallows na fogueira, contando histórias. Foi o dia mais feliz que tive em muito tempo. Em 2023, aos 71 anos, comecei uma nova rotina. 3 vezes por semana, ia até a escola profissionalizante que ajudei a fundar para dar aulas de eletricidade básica.
Nos outros dias, cuidava do meu sítio, plantava uma pequena horta, pescava no riacho. Resgatei hobbies antigos, como a marcenaria, e até comecei a escrever minhas memórias. Também comecei a me reconectar com antigos amigos, que tinha negligenciado nos anos de foco intenso nos negócios e na família. Seu Geraldo, meu sogro, já com mais de 90 anos, foi um deles. Surpreendentemente, ele ficou do meu lado no conflito familiar. Criei minha filha melhor do que isso, ele me disse, decepcionado com a Lúcia. Em meados de 2023, recebi uma ligação inesperada. Era a Ana. Sua voz soava diferente, menos dura. Ela pediu para me visitar sozinha. Quando chegou ao sítio, notei que tinha emagrecido. Parecia mais velha. Sentamos na varanda, como nos velhos tempos. Pai, eu vim pedir perdão, ela disse sem rodeios. O que fizemos, o que eu fiz, foi imperdoável. Mas preciso que você saiba que me arrependo profundamente. Fiquei em silêncio, deixando que ela falasse. O dinheiro mudou a gente, ela continuou. Nos tornamos pessoas que não reconheço mais. Desde que tudo aconteceu, não consigo olhar para meus filhos sem pensar no exemplo terrível que dei a eles. Perguntei o que tinha causado essa mudança de coração. Ela me contou que Letícia, agora com 12 anos, tinha encontrado as notícias sobre o caso na internet e confrontado-a. Minha filha me perguntou se eu realmente tinha pensado em matar meu próprio pai por dinheiro. A vergonha que senti naquele momento. Não há palavras. Não foi uma reconciliação imediata. Havia feridas profundas de ambos os lados, mas foi um começo. Concordamos em tentar reconstruir nossa relação. Passo a passo, o Pedro continuou distante. Ocasionalmente, recebia notícias dele através dos netos ou do João. Soube que o casamento dele com a Renata tinha acabado, que estava bebendo demais, que os negócios que tentou iniciar após o escândalo não deram certo. Parte de mim queria ajudá-lo, mas outra parte sabia que ele precisava encontrar seu próprio caminho. A Lúcia seguiu com sua vida. Pelo que soube, estava morando em Curitiba com um homem mais jovem. Nunca mais nos falamos depois do divórcio. 44 anos de história terminando assim, no silêncio. No início de 2024, aos 72 anos, tive uma ideia que mudaria novamente o rumo da minha vida. O João estava planejando abrir uma pequena construtora focada em projetos sustentáveis. Decidi apoiá-lo, não financeiramente, mas com minha experiência e contatos. Começamos a trabalhar juntos, construindo casas ecológicas para famílias de baixa renda. Foi um recomeço para nós dois. Ele trazia o conhecimento técnico e a energia da juventude. Eu contribuía com a experiência e a sabedoria dos anos. Nosso primeiro projeto foi concluído em maio de 2024. 10 casas feitas com materiais reciclados e sistemas de energia solar, entregues a famílias que nunca teriam condições de comprar uma moradia convencional. Vendo a gratidão nos olhos daquelas famílias ao receberem as chaves, senti uma realização que nenhum sucesso empresarial tinha me proporcionado antes. O João também parecia transformado pela experiência. Isso é melhor do que ganhar milhões, pai, ele me disse após a cerimônia de entrega. Em agosto de 2024, organizei uma pequena celebração no sítio para meu aniversário de 72 anos. Para minha surpresa, além do João e dos netos, a Ana também apareceu. Trouxe um bolo caseiro feito por ela mesma, algo que nunca tinha feito antes. Estou aprendendo a valorizar as coisas simples, ela explicou. O Pedro não veio, mas enviou um cartão escrito à mão. Eram apenas algumas linhas, mas significaram muito. Feliz aniversário, pai. Espero um dia ter a coragem de te pedir perdão pessoalmente. Agora, em agosto de 2025, estou com 73 anos. Moro ainda no meu sítio em Entre Rios, com uma vida muito mais simples do que jamais imaginei ter. Mas também muito mais rica em outros aspectos. A Ana e eu jantamos juntos uma vez por mês. Ela voltou a advogar, mas agora para causas sociais, frequentemente pro bono. O João é meu parceiro na construtora sustentável, que já entregou 30 casas a famílias necessitadas.
O Pedro ainda mantém distância, mas os netos me contam que ele parou de beber e está tentando reorganizar sua vida. Quanto a Lúcia, recebi recentemente a notícia de que ela se mudou para Portugal. Desejei-lhe felicidade, sinceramente. O que tivemos um dia foi real, pelo menos para mim, e prefiro lembrar dos momentos bons que compartilhamos. A lição que aprendi com tudo isso: o dinheiro pode construir impérios, mas também pode destruir o que realmente importa. Fingi estar morrendo e descobri quem realmente era minha família. Foi doloroso, devastador até, mas também foi libertador. Hoje sei exatamente quem são as pessoas ao meu redor e por que estão comigo. Não há mais máscaras, não há mais mentiras. Às vezes, quando estou sentado na varanda do sítio, vendo o pôr do sol com um chimarrão na mão, penso em como a vida dá voltas. Perdi uma família falsa, ganhei uma vida verdadeira, e no final das contas, isso é o que realmente importa. Esta manhã acordei com o cantar dos pássaros. Aqui no sítio em Entre Rios, o dia começa cedo, com uma neblina fina que cobre o campo e depois se desfaz aos primeiros raios de sol. Tomei meu chimarrão na varanda, observando a natureza despertar. Aos 73 anos aprendi a valorizar esses momentos simples. Hoje o João vem me buscar para irmos à entrega de mais 5 casas do nosso projeto. É sempre emocionante ver as famílias recebendo as chaves, os olhos brilhando de esperança. Depois vamos almoçar com a Ana e os netos. A Letícia, agora com 14 anos, está ansiosa para me mostrar um trabalho escolar sobre sustentabilidade que fez inspirada no projeto do tio. O Miguel, com 15, já fala em estudar engenharia como o João. São nesses momentos que sinto que, apesar de tudo, algo bom floresceu das cinzas. Recebi notícias do Pedro na semana passada. Ele está morando em Florianópolis, trabalhando em uma empresa de tecnologia. Mandou uma mensagem dizendo que está pronto para conversar, se eu quiser. Respondi que minha porta sempre estará aberta para ele. Às vezes me perguntam se me arrependo do que fiz. Fingir uma doença terminal foi extremo, eu sei. Mas a verdade que descobri, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou. Vivi décadas em uma ilusão, cercado por pessoas que enxergavam em mim apenas o que eu podia proporcionar materialmente. O dinheiro, que tanto me esforcei para acumular, quase destruiu tudo que eu amava. Irônico como algo que julgamos tão importante pode revelar-se tão perigoso. No final, foi ao abrir mão dele que encontrei paz e autenticidade. Hoje vivo com o necessário, sem excessos, mas com uma riqueza que não se mede em reais. Tenho a consciência tranquila, o respeito de quem realmente importa e a satisfação de ver meu trabalho ajudando pessoas que realmente precisam. Aprendi que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no impacto positivo que causa na vida dos outros. Fingi estar morrendo para descobrir quem me amava de verdade. Perdi uma família baseada em interesses, mas ganhei clareza e propósito. E no processo, talvez tenha ensinado uma lição valiosa para meus filhos e netos. O dinheiro vai e vem, mas o caráter permanece. Aqui do meu cantinho no Paraná, olhando essas araucárias centenárias que testemunharam tantas histórias antes da minha, sinto uma paz que nunca imaginei encontrar. A vida é assim mesmo, né? Cheia de voltas e reviravoltas. O importante é seguir o caminho com honestidade e coração aberto. Se essa história aqueceu seu coraçãozinho como aqueceu o meu, deixe um joinha para alegrar o dia desse velho de 73 anos. Se inscreva no canal agora, meu querido, para não perder as próximas histórias que vou contar com todo o meu carinho. E me conta uma coisinha nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? E que horas são aí agora? Você já enfrentou uma traição de alguém que amava muito? Como superou? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.